Alô, amigos do terceiro ano. Estamos chegando à reta final para o Enem, a prova de humanas, não é isso? Vamos a mais um Revinap de filosofia, nosso segundo módulo. Primeira questão, e aí, lógico, você está aí na tela com a primeira questão, é sobre teoria do conhecimento. Na verdade, as três primeiras questões são sobre teoria do conhecimento, não é? Muito bem, a primeira questão começa com um texto. Como as questões do Enem não tem novidade nenhuma. Então vamos lá, falando sobre a primeira questão. O texto é de Platão e está citado no livro de Mário Zingano, chamado Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia. Um pedacinho diz o seguinte: para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, aquele camarada, o primeiro a criar aquela ideia de lógica, não é? A frase dele: o ser é, o não ser não é. O que ele está querendo dizer? Que só aquilo que tem existência real pode se transformar em conceito, em abstração. Portanto, conhecimento parte da realidade, do que existe, do que é. Mas o que é só pode ser o que é, só pode existir se na minha mente, na minha cabeça, isso se transformar numa ideia, num conceito, numa abstração. Então, por exemplo, quando eu digo girafa, você imediatamente forma na sua cabeça, na sua mente, a ideia do que é uma girafa. Não veio na sua cabeça uma anta, uma tartaruga, nem um tiranossauro rex. Veio a ideia de uma girafa. Então, a girafa existe não só porque ela tem existência real, mas também porque ela é um modelo teórico na sua cabeça. Quando eu digo unicórnio, tá vendo? O unicórnio existe na sua cabeça, mas ele não existe no mundo real. Esse bicho, como dragões, eles são criações mentais, né? É um ser que só existe dentro da cabeça humana. É uma criação humana. Não existe na realidade. Então, Parmênides está dizendo que são as ideias que criam o conhecimento. Agora, atenção, a partir de Parmênides. Era que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Quando eu falo de conhecimento, eu não estou dizendo exatamente tudo que existe. Quando eu digo a palavra girafa, né, eu não conheci todas as girafas do mundo. Talvez eu não tenha conhecido nenhuma, nunca tenha visto uma girafa pessoalmente. Mas eu sei o que é uma girafa. Tá vendo? O meu conhecimento de girafa não é um conhecimento da sensação, mas um conhecimento intelectual. É isso que Parmênides está dizendo. Que todo conhecimento, na verdade, é um conhecimento intelectual. São modelos que você cria para entender a realidade. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro, a ideia, o conceito, em detrimento, ou seja, em lugar de substituindo o objeto concreto, né? A ideia que eu tenho de girafa não é exatamente a girafa real. A girafa real, porque ela é um bicho, ela tem, por exemplo, talhos na orelha em função dos galhos de árvore que cortaram. Eu posso ter uma girafa que furou um olho, né, num tronco de árvore. Eu posso ter uma girafa que tem cicatrizes de mordida na perna de um leão atrevido que tentou, né, caçá-la. Eu posso ter uma girafa que tenha nascido com um defeito genético e as manchas pretas que ela tem no corpo, algumas delas não são pretas, são cinza. Não é isso. Eu posso ter uma girafa que está com uma doença no casco da pata direita, né, frontal. Tá vendo? A girafa que eu tenho na minha cabeça não é nunca uma girafa real.
Mas quando eu falo de girafa, é a ideia de girafa. Não é aquela girafa que está com a orelha cortada ou uma mordida de leão na pata traseira. Está percebendo? É isso que Parmênides está dizendo e Platão vai aprofundar e radicalizar essa ideia. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias começava a se formar na cabeça de Platão. E o que é a teoria das ideias ou a doutrina das ideias? É que Platão diz que todos os conceitos que a mente humana tem ou cria, na verdade todos esses conceitos existem no mundo perfeito, eterno e imutável, que é o chamado mundo das ideias. E o que a gente vê aqui, através da percepção sensorial, o mundo das sombras, e o mito da caverna explica o que é esse mundo das sombras, é na verdade uma cópia imperfeita, perecível, falha desse mundo perfeito, eterno e imutável. Tá vendo? Então, Platão diz que todo ser humano tem uma psique, uma alma, que vive no mundo das ideias. Num determinado momento, essa alma entra num corpo, e o corpo é uma prisão. A alma, então, tem dentro dela todas as ideias perfeitas, todos os conceitos. Mas dentro de um corpo, por conta da limitação, da imperfeição que é o corpo material, a alma não consegue ver a verdade. E ela, prisioneira, ela só consegue enxergar o mundo imperfeito, o mundo das sombras. Por isso é necessário a filosofia, diz Platão. Para quê? Para que a gente possa, ainda prisioneiro do corpo, entender o mundo das ideias, que é o mundo real, o mundo das abstrações, o mundo do logos, o mundo da razão. Muito bem, a partir daí o texto faz referência à relação entre razão e sensação, logos, racionalidade e o mundo das sombras e o mundo imperfeito da realidade, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, o que é que Platão diz aí? Platão diz que o verdadeiro conhecimento só pode vir do mundo das ideias, porque o mundo das sombras, o mundo real da percepção sensorial, é um mundo imperfeito, falho e que pode nos levar ao erro. A verdade do conhecimento só pode ser atingida do mundo das ideias. É isso que Platão diz. E onde é que está isso daí? Na alternativa, certo, na alternativa D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. A letra A, existe um abismo intransponível? Não. O corpo precisa da sensação. A alma precisa do mundo das ideias. Então não é um abismo intransponível. É a partir do corpo que eu vou chegar ao mundo das ideias. Eu preciso. A filosofia é feita por homens. Então, o homem tem que ter o corpo, a sensação. Privilegiando os sentidos. Não, privilegiando a razão. Privilegiando o logos. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Se separam. A partir do momento que eu entro no mundo das ideias, eu vou esquecer os conceitos imperfeitos. Letra E. Rejeitando Parmênides, quando ele diz que a sensação é superior à razão. Parmênides não diz isso, nem Platão. Letra D, para a primeira questão. Segunda questão, também teoria do conhecimento. Dois textos enormes. Um é de Nicolau Copérnico. O texto é do livro que ele escreveu, falando da teoria heliocêntrica, o Sol como a estrela, não é, dominante do nosso sistema solar. O nome do livro está escrito em latim aí, não é? De Revolutionibus Orbium Caelestium. Traduzindo, sobre o movimento, a rotação, Revolutionibus Orbium Celeste, dos corpos celestes, dos astros, não é?
O título do livro é O Movimento dos Astros. Pronto. O segundo texto é de Leonardo da Vinci, Carnetes. Carnetes quer dizer anotações, manuscritos. Da Vinci escreveu muito, anotou muito. E com medo que alguém usasse suas ideias para escrever outras coisas, não é? E ele ficasse desacreditado, Leonardo da Vinci inventou um tipo de escrita interessante e inteligente. Ele escrevia da direita para a esquerda. Então ele começava as palavras no canto direito e ia escrevendo para lá. Resultado, quando você olhava aquele texto, você não entendia absolutamente nada. Durante anos, mais de 300 anos, as pessoas se debruçavam e não sabiam o que aquilo era. Sabia que eram anotações de Leonardo, mas não tinha ideia do que pudesse. Uma certa vez, um pesquisador, sentado na frente de um espelho, colocou o texto para ir lendo. Quando ele olhou para o espelho, aí resultado, o reflexo do espelho colocou o texto, digamos assim, do lado certo. Aí ele começou a ler, aí ele entendeu o que estava ali. Pronto. A partir daí foram feitas as traduções dos carnetes, dos manuscritos de Da Vinci. O texto de Copérnico, vamos a ele. Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela e que ela, o Sol, é o centro e o calor, a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem, que circulam primeiro como satélites ao redor dos planetas principais e com esses ao redor do Sol. A Terra e a Lua, Júpiter e seus 11 satélites, Saturno. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião. Se quiserem dar-se o trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que eu vou dar nessa obra, nesse livro. Se alguns homens ligeiros, a palavra aí, legere, em latim, na tradução do latim para o português de hoje, quer dizer superficiais, ou seja, que não aprofundam o conhecimento. Se alguns homens superficiais e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Sagrada Escritura, da Bíblia, a que torçam o sentido, o que é que Copérnico está dizendo? Tem gente que vai pegar a Bíblia para dizer que a Bíblia diz que a Terra é que é o centro do universo. Aí Copérnico afirma o quê? Desprezarei os seus ataques. Por quê? Porque Copérnico sabe que muita gente usava a Bíblia, distorcia as frases da Bíblia para defender suas próprias ideias, sua concepção astronômica, que na verdade não é o que estava escrito na Bíblia. A Bíblia não fala de heliocentrismo nem de geocentrismo, mas eu interpreto certos trechos da Bíblia do jeito que eu quero. Então tinha gente que dizia que Deus colocou a Terra como centro, e não tem isso escrito. Não tem isso escrito na Bíblia. E Copérnico ainda mais diz: as verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Ou seja, quem não entende de matemática não venha querer argumentar contra a minha teoria. Use argumentos matemáticos para dizer que eu estou errado. O que ele está dizendo é que gente ignorante, gente imbecil, gente idiota não pode dar opinião sobre o que não sabe. Seria como se uma pessoa